Misericórdia começou a impacientar-se, pois cada minuto parecia-lhe uma hora. E, sem o saber, interrompeu a intercessão de Cristã, batendo tão fortemente à porta que assustou a amiga. O porteiro indagou: "Quem está aí?" "É a minha amiga", acudiu Cristã. Quando o porteiro abriu a porta, Misericórdia havia desmaiado e caído de bruços. Ele tomou-lhe a mão e ordenou: "Donzela, eu lhe digo, levanta." "Oh, Senhor", murmurou ela, "acho-me tão assustada que quase não me resta vida." Alguém declarou certa vez, citou o porteiro: "Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor." Não tenha medo, jovem. Você veio ao lugar certo. Levante-se e conte-me por que veio aqui. Misericórdia: "Vim sem ser convidada, a não ser por minha amiga. Ela tem um convite do rei, enquanto eu fui apenas convidada por ela. Por isso, temia não ser aceita." Porteiro: "Ela desejava que você viesse aqui com ela, e você sinceramente desejou vir?" Misericórdia: "Sim, e como o Senhor vê, aqui estou. Se existe alguma graça e perdão de pecados a serem concedidos, imploro-lhe que deles me permita partilhar." Gentilmente, ele a conduziu para dentro, dizendo: "Oro por todos os que creem no Senhor, quaisquer que sejam os meios pelos quais eles vêm." Ao ver que fora admitida, seu espírito elevou-se. Agora, Cristã, Misericórdia e os meninos foram recebidos com bondade, e todos confessaram estar arrependidos de seus pecados. Eles pediram ao Senhor perdão e instruções adicionais, e o perdão foi graciosamente concedido. O porteiro falava-lhes benignamente, o que muitos os alegrou. Ele os levou para cima, para o topo da portaria. Apontou-lhes a cruz mais adiante na estrada e mostrou-lhes o feito pelo qual haviam sido salvos, dizendo-lhes que mais para frente haveriam de vê-lo claramente. Então deixou-os por um instante no salão inferior, onde eles conversaram entre si. Cristã: "Como estou contente por estarmos aqui." Misericórdia: "E é natural que você esteja, mas eu, dentre todas as criaturas, tenho razão para pular de alegria." Cristã: "Cheguei a pensar, quando estávamos lá diante do portão, e não havia resposta à minha batida, a não ser o horrível latido do cão, que toda a nossa labuta havia sido inútil." Misericórdia: "Sim, eu também pensei o mesmo, porém o meu pior temor veio quando você e os meninos foram levados para dentro, e eu fiquei fechada do lado de fora. Achei que me ocorrera o que diz a profecia: estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Tive de esforçar-me duramente para não gritar: estou perdida, estou perdida." Por um momento temi bater outra vez, mas então vi o que estava escrito sobre a porta e disse a mim mesma: devo bater ou morrer? Reuni todas as minhas forças e bati outra vez, o mais forte que pude, e então desmaiei. Cristã: "A sua batida foi tão forte que me fez pular de susto. Achei que você fosse tomar o reino à força." Misericórdia: "Ora, quem em minha situação não teria feito o mesmo? Havia um cão cruel, em algum lugar lá fora, e a porta me fora fechada na face? Quem, pergunto, tão amedrontado quanto eu, não teria batido com toda a força? Diga-me, o que o senhor disse sobre a minha rudeza? Não ficou bravo comigo?" "Não, o som da sua pancada pareceu diverti-lo. Seus olhos brilharam e ele sorriu agradavelmente. Creio realmente que o que fez o agradou. Ele não deu mostras do contrário. Todavia, não entendo por que mantém esse cachorro. Acho que se soubesse da existência desse cão, teria hesitado em vir à porta. Mas agora estamos todos dentro e estou muito feliz. Penso que devo perguntar a ele, se você não se importa, por que mantém aquele cão malvado no pátio. Espero que não me leve a mal." "Sim, faça isso", apoiou um dos meninos. "E peça-lhe para amarrar o bruto, porque estamos com medo de que nos morda quando sairmos." Finalmente o porteiro voltou,
E Misericórdia caiu de joelhos perante ele, agradecendo. Que o meu senhor aceite a minha gratidão por todos os seus favores. Paz seja contigo, cumprimentou ele. Por favor, levante-se. Ela, porém, continuou ajoelhada diante dele e declarou: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que o Senhor mantém em seu quintal um cão tão malévolo? Ele amedronta mulheres e crianças tímidas no portão. Porteiro: aquele cachorro tem outro dono. Ele está do outro lado da cerca, no terreno de outro homem. Pertence ao castelo que você vê à distância, mas acerca-se de nosso muro. Esse cão tem assustado muitos peregrinos honestos e os levado a uma resolução mais forte com seu latido ameaçador. Não é por vontade minha ou dos meus que o seu dono o mantém. A sua intenção é espantar do portão os peregrinos. O cachorro já se soltou algumas vezes e afligiu alguns dos meus seguidores, mas por ora vou suportando-o pacientemente. Não obstante, socorro a tempo os meus peregrinos, e aqueles que aqui chegam geralmente têm fé suficiente para crer que o farei. E, via de regra, estão dispostos a enfrentar alguns perigos para escapar aos tormentos de uma vida sem harmonia com Deus. Até os mendigos que vão de porta em porta acham-se famintos o suficiente para enfrentar os perigos de um cão feroz e encontrar uma bondosa e graciosa mão e uma refeição satisfatória. E pode um cachorro atrás de um muro, no quintal de outro homem, impedir alguém que busque verdadeiramente a salvação de vir a mim através desta pequena porta? Misericórdia: Senhor, confesso a minha ignorância. Falei sem entender. Reconheço que o Senhor faz bem todas as coisas. Então, Cristã começou a contar de sua jornada e a inquirir sobre a estrada à frente. O porteiro serviu-lhes uma refeição quente e salutar. Deu-lhes um mapa da estrada e disse-lhes adeus. Uma vez mais, puseram-se a caminho e o clima estava excelente. A estrada, você se lembra da jornada de Cristão? Era murada de ambos os lados. Do outro lado do muro ficava o pomar do dono do cachorro ladrador. Algumas das árvores do pomar estendiam os ramos frutíferos por cima do muro. Quando os filhos de Cristã descobriram que os frutos estavam maduros, que eram agradáveis aos olhos e desejáveis a um garoto com fome, comeram deles. No dia seguinte, no alojamento onde pararam, sentiram-se doentes. Mateus, o mais velho, precisou de um médico. A mãe ralhara com eles quando estavam apanhando as frutas, mas continuaram a pegá-las e a comê-las. Ela havia lhes dito: meus filhos, vocês estão pecando, porque essas frutas não nos pertencem, e vocês estão apanhando o que é dos outros. Contudo, ela não sabia que o pomar pertencia ao inimigo, e que as árvores haviam sido propositalmente plantadas junto ao muro, para atrair os peregrinos. Livramento do ataque. Eles não haviam se afastado muito da casa do porteiro, quando dois homens mal-intencionados atacaram as mulheres, e elas teriam sido dominadas se os seus gritos não tivessem sido ouvidos pelo porteiro. Um homem, enviado por ele, chegou correndo. Ao ver a luta terrível e os meninos chorando, ele gritou aos rufiões: "O que estão fazendo, seus salafrários? Vocês forçariam ao pecado a gente do meu senhor?" Ele correu para agarrá-los, mas os dois escaparam por sobre o muro. Ele perguntou às mulheres se estavam feridas. Cristã: não fisicamente. Estamos chocadas e nervosas. Não esperávamos que tal coisa acontecesse na estrada do rei. Lenitivo: admirei-me ao ver que vocês não pediram um guia ao Senhor quando estiveram na portaria. Pensei que deveriam estar cônscias de serem mulheres frágeis e de que haveria perigos no caminho. Se tivessem pedido ao Senhor, ele teria alegremente concedido-lhes um guia, e vocês teriam evitado esse aborrecimento. Cristã: ora, bom lenitivo, estávamos tão embevecidas com as nossas bênçãos atuais que os perigos vindouros foram esquecidos. Ademais,
Quem imaginaria que tipos como esses estariam à espreita tão perto do palácio do rei? Sim, teria sido melhor se houvéssemos pedido um guia, mas como o Senhor conhece as nossas necessidades e sabe de todos os perigos do caminho, pergunto-me por que não enviou alguém conosco? Lenitivo. Nem sempre é bom conceder coisas que não foram pedidas. Alguns não apreciam tais dádivas como deveriam, nem enxergam o seu verdadeiro valor. Mas, quando uma necessidade é sentida e se pede por ela e a recebe de graça, é altamente apreciada, e o doador é estimado pelo recebedor. Se o seu senhor lhes tivesse dado um condutor sem que o lhe pedissem, vocês não teriam descoberto a sua negligência, a sua total dependência e a sua falta de fé. Agora, vocês têm mais previsão e mais cautela, e aprenderam a pedir mais livremente por aquilo de que carecem. Cristã. Devemos então voltar e confessar ao porteiro a nossa insensatez e pedir-lhe um guia? Lenitivo. Não, vocês terão oportunidade, durante todo o caminho, de confessar e orar. Mas, lembrem-se, o rei possui o suficiente para suprir os peregrinos com tudo o que eles precisarão. Entretanto, deseja que lhe peçam, e pouco valor se dá àquilo que não é pedido. Terminando de dizer essas palavras, ele voltou ao seu lugar, e os peregrinos prosseguiram em seu caminho. Misericórdia! Que choque! Eu pensava que tínhamos passado todos os perigos e que não mais teríamos qualquer problema. Cristã, você pode ser desculpada por sua inocência, mas eu deveria saber melhor. O relato que meu marido fez do caminho deveria ter me tornado mais cuidadosa. Misericórdia. Bem, por essa negligência, descobrimos a nossa imperfeição, e o Senhor revelou-nos as riquezas da sua graça. A despeito de nosso descuido, Ele acompanhou-nos com o seu favor imerecido e não pedido, com toda a bondade de seu coração, protegendo-nos e livrando-nos dos perigos.